Pessoal, o chefe do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, que é o Juan Carlos Del Pino Boscan, emitiu um documento denunciando irregularidades no processo eleitoral. Ele também colocou em xeque o suposto ataque hacker contra a entidade. Essa foi a primeira declaração pública de um membro do Conselho Nacional Eleitoral apontando irregularidades nas eleições venezuelanas. Segré, o cerco vai apertando, né? De todos os lados você tem informações trazendo irregularidades sobre esse processo. A oposição juntando também cada vez mais documentos e tentando apresentar tudo aquilo que tem até agora em termos de atas e outros papéis que possam trazer o nome de Edmundo Gonçalves como o vencedor dessa eleição. E aí, em que momento que a gente vai ver uma possibilidade de revés, de mudança diante de um processo eleitoral que de fato foi burlado, né? Foi roubado? Eu gostaria de compartilhar com a nossa audiência, e abro aspas, o comentário desse diretor. Estamos falando de um diretor do Conselho Nacional Eleitoral, que é a autoridade que decretou que o Maduro tinha vencido. Sim. E ele falou: estou envergonhado e peço perdão para o povo da Venezuela, porque todo o plano que foi elaborado, realizar uma eleição aceita por todos, não foi alcançado. E esse diretor, inclusive, está mencionando que não foram mostradas as atas para ele. Então, como foi dito que ganhou se não tem atas? Aí, claro, aqueles que estavam duvidando começam a dizer: gente, não tem ata, então vamos lá exigir a apresentação das atas. E ficaram dois párias aí da diplomacia internacional, a Colômbia e o Brasil, que ainda continuam pedindo as atas. Cadê as atas? Mas estamos esperando as atas. Já vão passar 2 meses quase, né? Um mês, desde as eleições. E aí, agora, a Maria Corina redobrou a aposta, porque no dia 28 vai ter uma manifestação pública em que ela pediu para que todos aqueles que tivessem atas na mão levem as atas na manifestação. Isso vai ser um efeito visual muito forte. E aí, inclusive, a Corte Suprema, a lei essa que parece inventada pelo Maduro, vai intimar de novo, porque foi intimado para hoje e não compareceu, para amanhã o Edmundo Gonçalves Urrutia ir se apresentar na Justiça. Imagina se vai ir há um mês que está guardado, dizendo: você está sendo acusado de terrorista porque não respeita o resultado das urnas e das eleições, então você é um golpista. Essas são as acusações que constam contra ele. E se ele não se apresentar, provavelmente seja julgado em rebeldia e vai ser solicitada, não sei, a sua prisão de novo. Mas tem muita gente sumindo, tem muita gente desaparecendo, tem gente presa. E o governo do Brasil está esperando as atas. O que esse diretor do Conselho Nacional Eleitoral diz é que o suposto ataque hacker não teria acontecido, mas teria sido usado como uma desculpa para também não apresentar os dados, que no momento ali de apuração dos votos, né, houve uma demora além da conta e também processos que não foram cumpridos para que a transparência fosse garantida. Agora, Piperno, diante de cada vez mais informações que vêm à tona, contando a história de uma eleição que foi fraudada, você acha que o movimento que o governo brasileiro está fazendo ainda é muito lento, é muito tímido, ou ele está adotando a estratégia correta no teu ponto de vista? Está cada vez mais correto nisso. Imagina, por exemplo, se ninguém, a exemplo de Colômbia e Brasil, tivesse exigindo a apresentação desses documentos, já tivesse entregue o jogo. Olha, então a gente sabe que foi uma eleição roubada, então nem fazemos mais questão disso. Provavelmente, ou seria a grande chance de que talvez nem esse tipo de pronunciamento que a gente viu hoje, dando inclusive mais argumentos para quem exige esses documentos, tivesse ocorrido. Porque se não tem ninguém mais exigindo a apresentação de atas, por que esse cidadão viria a público dizer: olha, eu não recebi, não tem ata, então a eleição é uma fraude e eu não assinei nada. Então, mantém sim viva essa reivindicação e essa discussão. Por quê? Porque à medida em que alguém internamente tão importante como ele faz esse tipo de manifestação, isso dar um argumento também para a oposição venezuelana continuar o seu trabalho de cooptação de setores das Forças Armadas. Porque, repito, é lá onde vai se decidir o jogo. Não existe outra forma, não existe outra maneira. E aí sim, eles precisam de atores como Colômbia e Brasil, que têm responsabilidade não só política, mas também
humanitária, porque são os dois países com as maiores fronteiras. Então, é evidente que esses dois países vão ser aqueles que vão ter que arcar, por exemplo, com o maior custo humanitário à medida em que mais venezuelanos abandonarem o país. Agora, por que eles vão abandonar o país? Se a repressão continuar, se a Venezuela descambar para um regime de partido único, não vai ter o que fazer. Fala, Gani. Eu acho engraçado como a narrativa vai mudando, porque anteriormente a desculpa dos apoiadores de Lula e do próprio presidente era de que estamos esperando as atas para tomarmos alguma medida. E a gente falava aqui que, ora, essas atas não vão aparecer e se aparecerem vão ser fraudadas. Como não colou, como essas atas não vão aparecer e agora há todos os indícios concretos de que houve uma fraude, agora a narrativa muda. Então, a narrativa agora é a narrativa. O senhor falava aqui, eu lembro quando eu argumentava nisso, o senhor falava o seguinte, calma, mas eles estão esperando as atas para se pronunciar. Está gravado isso daí. O senhor falava isso. O presidente está esperando as atas para o Brasil se pronunciar. E aí, não vai ter atas. Agora a narrativa é outra. Qual que é a narrativa? É de que... Não, agora a narrativa dos que apoiam o governo... Não, tem uma mudança de narrativa. É a negociação ad eterno. Vamos continuar negociando para trazer as oposições... Você contou um pedaço da história. Porque como a gente dizia antes, olha... Tem que esperar as atas. E como elas não vão aparecer, então que se negocie outra coisa, que se negocie de uma outra forma, porque elas não vão aparecer de fato. Agora... Mas lá atrás havia uma esperança de que as atas iriam aparecer, Peperto. Está gravado isso. Nunca houve essa esperança. Agora, o discurso tinha que ser mantido. Cadê? Você vai apresentar algum dia? Pelo jeito, não. Não vai aparecer. Esse que é o ponto. Então, a partir daí, o que o governo brasileiro vai fazer daqui em diante? Me parece que se o governo brasileiro isolar a Venezuela, o Brasil é um importante ator geopolítico aqui no Cone Sul, na América Latina. Se isolar o governo venezuelano, a ditadura de Nicolás Maduro, sanções econômicas, pode enfraquecer, Piperno, e pode levar a uma ruptura dentro do próprio governo, com apoio dos militares interno, sabendo que o Brasil está do lado deles, para uma espécie de revolta interna para derrubar Nicolás Maduro. É a única saída, porque essa negociação ad eterno, eu não consigo ver onde que ela pode... O governo brasileiro, em um primeiro momento, tem que manter canais de negociações abertos até para poder trazer, quem sabe, ou para cá, ou para outro, ou levar para outro país e tal, os líderes da oposição, os oposicionistas em segurança. E a partir disso, eles liderarem uma oposição interna. Se eles ficarem lá, eles vão morrer. Fala, Zé. É que os canais de negociação devem, claro, ficar abertos. Mas não podem ficar ad eternos. É isso. Que beira a omissão. E a omissão é muito mais complexa, porque está levando o Brasil a uma situação que ninguém entende. Está apanhando, inclusive, de autoridades venezuelanas. Então, assim, os venezuelanos estão dizendo que o Brasil não está entendendo o processo por conta do Amorim, que voltou com a realidade do que aconteceu lá, né? E os que querem que o Brasil faça um veto também não ficam satisfeitos. E o Brasil, entendo que está premido agora a tomar uma decisão. E uma decisão conjunta, entendo eu. Não pode continuar assim, porque se omitir diante de agressões a direitos humanos, se omitir diante de tragédias humanas que estão acontecendo, prisões, mortes, né? Prisões sem nenhum processo, quer dizer, não pode continuar assim. O Brasil deve se posicionar. A Constituição brasileira lida muito bem com isso. Fala em liberdade de decisão, autodeterminação dos povos, é o que diz a Constituição, e saída pela paz. A Constituição brasileira. Mas isso não significa omissão e virar as costas para tragédias como na Venezuela. É uma situação difícil porque não vai mudar e isso, para mim, não é eleição. Eu nem gosto de discutir esse negócio de ata e nem de contar votos, porque, para mim, a eleição já está viciada lá atrás,
Não houve debate, não houve partidos políticos, não houve candidaturas reais. Por que agora vai contar votos? Mas mesmo contando votos, ele perde. Fala, Piper. A posição mais fácil do mundo é publicar uma nota de repúdio. Isso não vai mudar absolutamente nada. A posição difícil e a mais correta é, sim, continuar negociando para que, pelo menos num primeiro momento, se garanta a integridade física de oposicionistas. E tem uma coisa, nesse processo todo, de um mês para cá, a eleição foi no dia 28, ainda não fez um mês. São exatamente 29 dias. A Maria Corina e o candidato Edmundo Urrutia, eles não publicaram uma nota de repúdio à atuação da diplomacia brasileira. Sim. Não, publicou sim. Claro que publicou. Nesse período? Publicou sim, na última vez. Falou, cadê o Brasil? Está esperando o quê? Está todo mundo, inclusive o próprio venezuelano, o ditador Maduro, falou, olha, a União Europeia, você está indo no limite, está a ponto de fazer cortes da diplomacia entre a Venezuela, como se alguém interessasse. Quando você não toma posição, você já tomou posição. Não. O Brasil já tomou a posição. Está defendendo o Maduro. Senão teria que estar colocado. Você acha? Mas não tem a ver com direita, não tem a ver com direita, tem a ver com critério, Piperno. Vamos lá, você acha que alguém na Venezuela que está sendo detido, que teve pessoas que foram sumidas, que teve pessoas que foram mortas, está preocupado com o que o Lula está pensando? Ele está dizendo, não, então vou ficar aqui na Venezuela esperando que o Brasil tome a posição, porque se ele não tomar posição, eu vou migrar. Teve 7 milhões, 8 milhões de venezuelanos que foram embora. Nunca teve tanta gente que não seja por uma guerra civil saindo. E o Brasil está dizendo, cadê as atas? Que atas? Não está dizendo só isso. O Brasil está trabalhando em bastidor e conversando com todo mundo. Então está trabalhando mal, porque está demorando, né? Demorando 29 dias. Quer dizer, o mundo de Guaidó para cá, nesses últimos 5 anos, não conseguiu reverter absolutamente nada. Qual que é o prazo da negociação, Piperno? Qual que é o prazo? Qual que é o prazo? Uma negociação sem prazo? Qual que é o prazo? Enfim, o Guaidó começou em 2018, 2019. Eu não trago o Guaidó, coloca coisa. Você se amarra de coisas do passado. Tudo que vocês defenderam não funcionou. Vocês têm que admitir isso. Não, isolamento nunca foi testado. Isolamento do Brasil, isolando a Venezuela geopoliticamente, economicamente. O Bolsonaro fazia? Não. Cortou relações com a Venezuela. Não, cortar relação comercial agora é diferente. Senhor, cortou relações e reconheceu o Guaidó. Mais do que isso. Não, e agora cortar relações econômicas. Tem que cortar, cortou relações econômicas, econômicas e reconheceu o Guaidó. Isso foi restabelecido agora. Inclusive tinha chamado de volta o embaixador. O Brasil não tinha mais embaixador em Caracas. Agora, felizmente, inclusive, o Brasil administra embaixadas que sucesso. Que receberam oposicionistas. O Brasil está salvando. Vamos lá, senhores, arrematem. E está um sucesso, a eleição lá foi um sucesso, está tudo indo bem, né? Com essa nova política externa brasileira. Está salvando vidas das embaixadas. Maravilhoso. Tá, mas não está salvando aqueles que já morreram, né? Porque morreram e não tomaram posição. A diplomacia brasileira é tão boa que a Coreia do Norte está voltando a ter embaixada aqui. Olha que lindo. A embaixada boa do Brasil era antes que reconheceu o Guaidó.